Olá galerinha, tudo bem? Para essa terceira aula, como terminamos na segunda a definição de misturas, entendemos um pouco mais como é isso, a gente vai ver métodos para separar essas misturas. Dando mais um exemplo de mistura heterogênea e homogênea, temos também o ar atmosférico, porque ele é composto de oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, vapor d'água e gases nobres. Isso tudo forma uma mistura homogênea de gases. Já outro exemplo de mistura heterogênea, nós temos o sangue. Apesar de a olho nu ele parecer uma mistura homogênea, onde só vemos uma fase, quando colocamos no microscópio, a gente consegue ver que ele é formado por uma fase líquida e por uma fase sólida, onde a fase líquida é o plasma e a fase sólida são os glóbulos vermelhos, brancos e as plaquetas. Para escolher qual método é melhor ao ser utilizado para separar essas misturas, a gente tem que saber se ela é homogênea ou heterogênea, ter ciência da natureza dos elementos químicos que formam essa mistura e algumas propriedades físicas, como densidade, temperatura e solubilidade dessas substâncias. Os métodos de separação eles são divididos em dois grupos. O primeiro são os métodos mecânicos. Os métodos mecânicos eles são usados para separar misturas heterogêneas, ou seja, que apresentam mais de uma fase. Então vamos lá, esse grupo aqui de métodos mecânicos, o nome já é bem intuitivo. Temos a catação, que é um processo manual entre misturas heterogêneas sólido-sólido, ou seja, a gente vai ver aqui muitos tipos de mistura, sólido-sólido, sólido-líquido, gás-gás, e isso quer dizer as fases em que as substâncias estão nessa mistura. Então aqui na catação temos como exemplo separar o feijão antes de fazer, que a gente cata aquelas impurezas e pedrinhas que pode ver. Então é um processo totalmente manual. A separação magnética nada mais é do que quando um desses sólidos, também é uma mistura sólido-sólido, é magnético. Então a gente usa um ímã e consegue coletar esses sólidos magnéticos e separar do qualquer que seja o outro sólido que esteja presente na mistura. A peneiração é com o auxílio de uma peneira também para separar misturas de sólidos que tenham tamanhos diferentes. Então, por exemplo, quando estamos fazendo obra, a gente peneira a areia porque pode conter pedras e outras impurezas a quais não desejamos. E aí usamos peneiras de tamanhos diferentes dependendo do tamanho do sólido qual a gente queira recuperar. A filtração entre misturas sólido-líquido. O exemplo mais clássico é quando a gente passa o café. Então temos o pó de café, que é a parte sólida da mistura, e temos a água que colocamos, que é a parte líquida. Passamos pelo filtro e no filtro fica a borra de café, né? Fica a parte sólida. A centrifugação é um processo que separa misturas sólido-líquido com a força centrífuga. É o que as máquinas de lavagem fazem para deixar a roupa quase sequinha no final da lavagem. Nesse exemplo, a parte sólida seriam as roupas e a parte líquida a água, a qual a gente retira com essa força. Outro exemplo também é o sangue. Como eu falei, é uma mistura heterogênea. Então, quando a gente bota um tubo com sangue numa centrífuga, a gente consegue ver exatamente a parte com plasma que fica em cima e a parte com os glóbulos que fica na parte de baixo. Nesse grupo aqui de métodos mecânicos, os nomes eles não são tão intuitivos. A decantação é quando, por exemplo, a gente pega um copo com água ou com algum líquido e coloca areia. A gente vai misturar e se a gente deixar esse copo quieto, a areia ela vai decantar, ou seja, ela vai para o fundo porque ela é mais densa do que a água. Então é justamente isso. Ela pode separar entre misturas líquido-sólido, que é nesse caso de água e areia, por exemplo, ou líquido-líquido, que é o caso da água e do óleo, onde a água, por ser um líquido mais denso, vai ficar na parte de baixo e o óleo vai ficar na parte de cima. A levigação ela separa substâncias sólidas, é o que os garimpeiros fazem para coletar ouro. Eles usam a corrente do próprio rio para separar o ouro da areia e também utilizam essa diferença de densidade, no caso entre esses dois sólidos. Então o fluxo da água leva a areia, que é menos densa,
e fica o ouro. Na dissolução fracionada, a gente vai usar a diferença de solubilidade. Então, o que acontece? Nessa mistura heterogênea, a gente vai colocar um solvente, um líquido, né, que solubilize, que dissolva um dos componentes dessa mistura, sendo sólido ou outro líquido. Então, por exemplo, eu tenho uma mistura de areia e sal. Para eu separar, não teria como fazer por catação, catando grão por grão. Então, a gente usaria a dissolução fracionada. Eu colocaria água, o sal vai se solubilizar nessa água e vai separar da areia. Então, esse método ele precisa até de outros métodos de separação, porque depois de a gente solubilizar o sal na água, a gente fez a dissolução fracionada. Mas aí a gente tem que esperar essa areia decantar, separar essa água com sal da areia e depois, caso a gente queira separar ainda essa água do sal, a gente faz uma destilação simples, que é outro método que veremos mais para frente. Mas a ideia de dissolução fracionada é justamente solubilizar uma das substâncias dessa mistura para separar da outra. A flutação ou sedimentação fracionada é um processo que é usado no tratamento de água. Ele consiste na diferença também de solubilidade, mas nesse caso aqui, o solvente, né, o líquido que a gente for acrescentar nessa mistura, ele não pode solubilizar com nenhum dos componentes dessa mistura. Então, por exemplo, uma mistura de serragem e areia. A gente coloca água, porque ele não vai solubilizar nem a areia e nem a serragem. A areia e a serragem, elas têm densidades diferentes e também tem uma densidade diferente da água. Então, o princípio desse método é que esse solvente que a gente coloque, ele fique no meio das duas substâncias que a gente quer separar. Nesse exemplo que eu estou dando, quando a gente colocar água, a areia ela vai sedimentar, ou seja, ela vai para o fundo por ser mais densa, e a serragem vai ficar boiando na água. E assim a gente consegue separar essas duas substâncias, esses dois sólidos. Esse também é outro método que precisa de mais métodos de separação para concluir definitivamente. Então, depois que a gente separa com a água, a gente peneira para tirar a serragem e depois filtra para tirar a areia. Um outro exemplo também é se a mistura for entre óleo e areia, que vai acontecer a mesma coisa. Quando a gente colocar a água, que não solubiliza nenhum nem outro, a areia novamente vai descer por ser mais densa e a água vai ficar no meio, porque ela é mais densa que o óleo, e o óleo vai ficar em cima, e aí a gente consegue separar esse sólido do líquido. Agora vamos ver os métodos físicos. Lembrando que os métodos mecânicos eles são para misturas heterogêneas, já os físicos são para misturas homogêneas. A evaporação é para separar misturas líquido-sólido nas quais a gente não quer obter o líquido. Então tudo bem a gente perder esse líquido, o nosso objetivo é ficar com o sólido. Então a gente aquece essa mistura, esse líquido ele vai evaporar, então ele vai para a atmosfera e a gente consegue recuperar o sólido. Um exemplo natural desse método é quando a própria água do mar ela evapora e a gente tem aquelas dunas de sal. Então a gente não está preocupado em ter o líquido, e sim o sólido dessa mistura. Na destilação simples o princípio é o mesmo, só que aqui a gente quer obter ambas as substâncias, tanto a sólida quanto a líquida. Já na destilação fracionada a gente consegue pegar misturas líquidas e separá-las com pontos de ebulição mais próximos. Então aqui, para ficar mais fácil de visualizar, essa aqui é a aparelhagem para a gente fazer uma destilação simples. Aqui está a nossa mistura, que pode ser, por exemplo, água e sal, mas a gente quer obter tanto a água quanto o sal. Então a gente aquece essa mistura, a água quando chegar a 100 graus Celsius, ela vai começar a ebulir, então vai subir o vapor de água aqui, água em estado gasoso, e ela vai passar por aqui, e isso aqui é o condensador. O que está acontecendo aqui? Nessas saídas e entradas de água, vão ter mangueiras, e a água vai ficar circulando nessa parte de fora aqui do tubo. E o ar que passar, né, o estado gasoso aqui, vai passar por dentro desse tubo e vai condensar ao entrar em contato com a parte de fora do tubo que vai estar fria.
Então, aqui ele vai condensar e vai pingando aqui. Então, quando terminar toda a destilação simples entre a água e o sal, aqui a gente vai ter o sal, a gente vai conseguir recuperar o sal, e toda a água vai passar para o lado de cá. Na destilação fracionada, a gente tem essa coluna, que a gente chama de coluna de fracionamento, que ela é feita de vidro, aqui tudo é vidro. E por que que aqui a gente consegue separar misturas com líquidas, onde as substâncias têm pontos um pouco mais próximos? Porque conforme as substâncias forem alcançando seus pontos de ebulição, a que tiver o menor ponto de ebulição, ou seja, a que for evaporar primeiro, colocando assim, ela vai subir por essa coluna até chegar aqui o condensador, é o mesmo condensador daqui. Só que o que acontece? Se temos substâncias com pontos parecidos, conforme essa temperatura for alcançada, pode ocorrer de duas substâncias subirem juntas, um pouco da outra substância que tem um ponto maior subir junto. E essas agulhas que estão aqui é justamente para elas condensarem e voltarem. Então a substância com um ponto de ebulição menor, ela vai subir em forma gasosa toda e condensar e cair aqui. Depois vai vir a com o ponto de ebulição um pouco maior. Ela vai subir e ela vai conseguir ultrapassar, chegar no condensador e ser coletada aqui também em outro recipiente, no caso. Então essas agulhas aqui, que é o vidro para dentro, né, é justamente para isso. Para esse vapor, né, da substância que a gente não quer que saia primeiro, né, porque ela tem um ponto de ebulição maior, ele vai bater nessas agulhas aqui e vai condensar e voltar, até que toda substância de menor ponto de ebulição passe primeiro. E é por isso que ela é chamada de fracionada, porque vai saindo por frações. Primeiro sai a primeira fração, que é a primeira substância, com o ponto de ebulição menor, depois a segunda e quantas substâncias líquidas tiverem aqui. Então a diferença entre a destilação simples para fracionada é essa. Na simples, a gente tem substâncias com pontos de ebulição bem distintos. Então, o intervalo entre os pontos de ebulição precisa ser grande, para uma ebulir primeiro e depois a outra. Já aqui, com essa coluna de fracionamento, a gente consegue que os intervalos de pontos de ebulição sejam um pouco menores. Um exemplo de destilação simples é para produzir a cachaça, né? As bebidas destiladas, onde a gente tem aqui o caldo da cana-de-açúcar fermentado e a gente destila justamente o álcool para fazer a cachaça. E um exemplo de destilação fracionada é o que a gente usa para separar os derivados do petróleo. No caso, a torre de fracionamento é enorme, né? E no lugar dessas agulhas de vidro que a gente vê nessa aqui, são o que a gente chama de pratos, onde cada substância do petróleo, né, ela vai ebulindo e vai passando e sendo separada em todos os derivados que a gente conhece do petróleo. A fusão fracionada e a liquefação fracionada é a mesma coisa. A diferença é que na fusão a gente separa misturas sólido-sólido pelo ponto de fusão, no caso, diferente dessas substâncias, e na liquefação é uma mistura gás-gás. Então, no caso da liquefação, primeiro a gente resfria esses gases para eles se tornarem líquidos e depois a gente faz uma destilação fracionada. E assim a gente fecha as aulas do primeiro capítulo Mundo Atômico. Até o próximo vídeo.